no inserir, nós podemos encontrar imagem, tabela, desenho, gráfico, uma linha horizontal, nota de rodapé, caracteres especiais, equações, cabeçalhos e rodapés, números de página, quebra de página. Pois eu vou ensinar para vocês para que é quebra de página. Link, favoritos e sumário. A gente não vai usar tudo isso no nosso trabalho, a gente vai usar o que a gente mais utiliza. Vamos começar pela figura, tá? Então, inserir, imagem. Aqui eu não vou pesquisar uma imagem da internet, não vou usar nada do Google Fotos, nem na minha câmera, podia tirar, né, uma foto da câmera. Eu vou usar uma figura que eu já tenho no meu computador. Se eu vou usar uma figura que eu já tenho no meu computador, significa que essa figura estava na internet e eu salvei para o meu computador. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso no computador de vocês, tá? Vou abrir aqui uma janela nova. Vou mostrar para vocês um site que eu uso muito para apresentações. Por quê? Porque nesse site a gente tem acesso a figuras que não têm direitos autorais, a imagens, ícones que são livres, que podem ser utilizados sem o crédito aos autores. Algumas outras imagens não podem ser utilizadas. Aqui eu vou usar uma imagem comercial e provavelmente vocês também vão usar uma imagem comercial. Então eu não vejo o problema de a gente estar usando nesse trabalho, tá? Mas para a gente montar uma aula, para a gente fazer uma apresentação para o público externo, não poderia estar usando qualquer imagem, teria que ser uma imagem livre, uma imagem sem direitos autorais. Eu gosto muito desse site aqui, ó, o Pixabay, o Pixabay, né, que o pessoal usa. Porque sites têm imagens livres, mas você precisa apontar o autor. Outros pedem para você fazer pagar, né, algum valor para o site, tá? E outros você não pode usar. O Pixabay é o único que tem esse royalty free. Ele pede uma doação, mas não pede nem para você citar o autor, tá? Então é o que eu acho mais seguro quando eu estou utilizando ou montando uma apresentação. Então, venho aqui e digito um termo, né? Eu nem vou botar Chromebook, porque às vezes é um termo muito recente e não vai ter. Mas eu vou colocar aqui notebook, tá? E vou pedir para ele pesquisar alguma imagem. Ó, então, ele trouxe várias imagens de notebook que eu podia ter utilizado. Eu usei uma imagem do shopping, do Google, Shopping Google, tá? Uma imagem lá da Acer. Mas eu podia ter usado alguma imagem dessas. Como é que vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Dá para fazer aqui um download grátis, ó. Eu escolho que tamanho que eu quero e clico em download. Vocês vão ver que é bem fácil, ó. Já baixou aqui a imagem para o meu computador. Já tá aqui, tá? Se vocês forem utilizar uma outra imagem que tá aqui na internet, porque de repente vocês vão trabalhar com algum componente. Aqui tem imagem do Windows, tem imagem do Linux, tem ícone, por exemplo, eu quero falar sobre o que é o Instagram. Ele tem imagem de tudo, tá? Então vocês podem pesquisar no Pixabay a imagem que vocês precisam, tá? Ó, tem aqui o íconezinho do Instagram. Essas aqui é tudo livre, tá? Ó, essas aqui vocês podem usar bem tranquilos, tá? Ó. Eu quero pesquisar, quero colocar uma imagem de de repente, uma memória RAM. Pode ser que não tenha essa imagem, e vocês vão precisar pesquisar na internet, tá? Mas tentem procurar aqui, Pixabay. E aí, clica aqui, né? Por exemplo, eu quero usar esse carinha aqui. Ó, download grátis. É só clicar aqui, download grátis. Escolhe o tamanho que você quer, pode ser um tamanho pequenininho, né? E ele já baixa aqui. Ele pede aqui uma doação, tá? Mas não obriga a questão do crédito, certo? Outros sites disponibilizam a imagem gratuita, mas te obrigam a escrever lá de quem que é a imagem, tá? Então, tendo salvo, eu vou mostrar uma outra forma de salvar antes disso, como é que eu fiz o meu, né? Então, eu vim aqui, coloquei aqui Chromebook, e eu peguei aqui no shopping, ó. Peguei uma imagenzinha que estava aqui, cliquei aqui, salvar imagem como, e salvei a imagem, certo? Vou mostrar de novo. Eu vou vir aqui em imagens.
Aqui tem um macetezinho, mas tudo bem. Cliquei aqui com o botão direito, salvar imagem como. E aí salvei aqui. Sempre que eu salvo alguma coisa no meu computador, normalmente eu salvo no Downloads, tá? Mas vocês podem salvar também em imagens. O Downloads é o que ele vem pré-configurado para mim, então tudo, olha, aquelas todas que eu salvei do Pixabay, ele colocou aqui dentro do Downloads. Vocês podem escolher a pasta onde vocês querem salvar. Se ficou automático, tá dentro do Downloads, tá? Com a imagem salva, tendo a imagem de vocês, tá? Aí sim, com a imagem salva, eu venho inserir imagem, fazer upload. Fazer upload aqui da minha imagem, eu vou pegar aqui, eu já tenho o Chromebook aqui. Insert, vou colocar aqui. Coloquei a imagem aqui, certo? Essa imagem aqui, gente, ela faz parte do texto, ela está justificada, certo? Eu posso diminuir ela um pouquinho, vejam, ó. O que a gente sabe sobre diminuir imagem. Sempre que eu vou diminuir e aumentar uma imagem, eu vou clicar em cima dela e vou usar esses pontinhos que ela tem na borda, certo? Se eu puxar nesses pontinhos aqui, ó, laterais, eu vou distorcer a minha imagem. Vejam, eu vou deixar ela mais alongada. Ó, eu vou aumentar, mas eu vou distorcer, certo? Se eu quero aumentar uma imagem proporcionalmente, eu vou usar os pontinhos do canto. Mas como é que você está fazendo, professora? Eu seguro com o mouse, seguro no posiciono o botão, posiciono o mouse, aperto, seguro e arrasto, certo? E aí eu posso dimensionar ela proporcionalmente. Se eu usar esses pontinhos daqui, ó, eu vou estar mexendo no tamanho dela, mas vou estar distorcendo ela. E ela faz parte do meu texto, ela é uma imagem como se fosse um texto. Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, centralizar ela, certo? Ela faz parte do meu texto. Então, todas essas opções de centralizar à direita ou à esquerda, eu vou poder utilizar, ok? Bom, eu coloquei ali para vocês, aqui no nosso modelo, que é para vocês colocarem um que nós chamamos de legenda da imagem, tá? Então, eu vou dar um enter aqui, ó, e vou colocar a legenda. Vou escrever aqui figura 1, vou escrever tudo, vou pegar lá, copiar o que está escrito aqui. Vejam que essa é uma diferença do. Essa é uma diferença para o LibreOffice, para o Google, para o Word, eles têm uma ferramenta para criação automática de legenda, tá? Eu não consegui aqui inserir legenda. Texto alternativo não é a mesma coisa, ele não tem aqui no Google Docs. A legenda da imagem a gente vai colocar desse jeito aqui na mão, mas não tem problema. Aí eu coloquei aqui, vou centralizar, e aqui ele pede que seja alinhamento centralizado, a fonte vai ser Arial, já tá aqui, o tamanho é 10, eu vou diminuir um pouquinho, e ele pede um negrito. Pronto, tá aqui a minha imagem, certo? Bom, depois da imagem, a gente pede uma tabela. Então, é mais um item, né, que eu vou inserir, que é a minha tabela, tá? A tabela também no menu inserir tabela, ok? Então, aqui a gente tem a opção de escolher qual é o tamanho da nossa tabela. Ah, mas professora, o que que eu vou colocar na minha tabela? Depende do teu texto, depende do assunto que tu estás abordando. Por exemplo, aqui eu vou trazer algumas marcas de Chromebook, vou trazer os preços, porque eu estou falando de Chromebook. Se você está falando de software livre, você pode trazer uma tabela com alguns nomes de softwares livres, né? Traz o nome dele, o que ele faz, de repente, quando ele foi publicado, ou só o nome e o que ele faz, 2 colunas já está ok. Traz 3 ou 4 softwares livres. Ah, Windows, traz. Eu quero falar sobre o sistema operacional Windows. Traz lá a versão do Windows e quando o ano de lançamento. Tá ótimo, certo? Então, de acordo com o conteúdo que vocês estão utilizando, vocês vão montar a tabela. Não precisa ser uma tabela grande, 2 colunas, 4 linhas, está ótimo. Só para a gente perceber que vocês já sabem formatar a tabela, tá? Então, vou inserir aqui uma tabela. Deixa eu lembrar aqui qual é o tamanho da minha tabela. Aqui eu tenho, ó, 3 marcas, mas o título são 4, né? 4 linhas e 3 colunas. Então, vou inserir aqui, inserir tabela.
4 linhas, colunas, certo?